Deus abençoe a todos que nos escuta no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus ilumine o coração de todos vocês que nos escuta, que nos assiste através do nosso canal. Irmãos, primeiro de tudo eu peço, por favor, se inscreva no canal, ative o sino para você receber as nossas mensagens, revelações, profecias, visões da palavra de Deus. É exatamente isso que nós vamos abordar nesse momento, sobre a palavra de Deus. Aqui em Mateus capítulo 12, a Bíblia diz que trouxeram um mudo, um cego, até Jesus, dia de sábado. E Jesus curou aquele homem. Jesus curou porque Jesus, ele disse: o Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então com Jesus não tem nada a ver se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, se é sexta, se é sábado, não importa. Mas quando Jesus, ele curou aquele mudo, acho que era mudo e surdo, né? Jesus curou aquele homem no dia de sábado. Presta atenção que você vai entender o que nós vamos abordar. Então, quando trouxeram aquele homem até Jesus, para Jesus curar, os fariseus disseram que Jesus estava expulsando demônios pelo o dedo ou pelo poder de Beelzebul. Jesus, porém, lhe disse para aqueles fariseus, inclusive, irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade. Então Jesus, aqui no versículo 25, ele disse assim, ó, quando os fariseus disseram que Jesus expulsava demônio pelo poder de Beelzebul, Jesus disse assim: então o reino de Satanás está dividido. Ele disse: Jesus, porém, reconhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo está devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então Jesus estava falando de nação, ou seja, um país, uma cidade, um estado, ou uma casa, ou uma família. Dividido, não subsistirão. Ou seja, Jesus disse que tudo que está dividido, seja um reino, seja uma nação, seja uma casa, uma família, não vai permanecer por muito tempo. Mateus 12, né? Versículo 25. Aqui em Amós capítulo 3, versículo 3, diz assim o Senhor Deus, através do profeta Amós: porventura andarão dois juntos, se não estiver de acordo? Preste atenção, irmãos. Aqui não está dizendo andarão dois se não estiver no mesmo pensamento. Não é isso que está dizendo. Porque no mesmo pensamento ninguém tem. Ninguém tem. É como a mão. Tem 5 dedos, mas são dedos diferentes, um maior do que o outro. Então diz assim: porventura andarão dois se não estiverem de acordo. Acordo, irmão. Não é pensamento, o mesmo pensamento, porque ninguém pensa igual. E eu quero dizer para você que ninguém consegue prosperar, vencer, ninguém consegue ter um bom êxito, um bom resultado com não pensamento dividido, mas sem acordo.
Por que muitas empresas chegam à falência? Grandes empresários, podemos dizer como o Ike Batista, né? Podemos dizer como muitos homens que perderam bilhões, porque a empresa talvez estivesse dividida sem acordo. Não pensamento, irmão, não estou falando de pensamento igual, ninguém tem. Ninguém tem o mesmo pensamento, mas temos que ter um acordo. Tem que ter acordo, senão não vai. A verdade é essa. É o que está acontecendo no mundo. O mundo está vivendo uma situação sem acordo. Os políticos, cada um puxa para si próprio. Os empresários, cada um puxando para si próprio. Fazendo abuso de preço, injustiçando funcionário. Vendendo a preço alto e dizendo que o culpado é o governo. Não é muito por aí, não. Não é apenas o governo que é culpado de uma situação caótica, ou seja, de um país que as pessoas passam fome. Porque existem empresários, donos de empresas, microempresários, que aproveitam da situação do governo e começa a abusar de preço. Você pode constatar isso, que você vai no mercado, o mercado é um preço. Você vai no outro, o mesmo produto é outro preço. Então, isso aí não vem a caso de ser apenas o governo, mas sim de empresário ganancioso. Você vê uma igreja com pastores totalmente divididos, sem acordo, as coisas tudo bagunçada, fazendo do jeito que quer. Então isso é o que? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Tem que ter acordo. Não estou dizendo pensamento igual, o mesmo pensamento. Não existe pensamento igual, irmão. Cada um pensa de um jeito, cada um tem uma opinião. Mas o problema não é a opinião. O problema é que essas opiniões não podem ser divididas. Não pode exercer num país, num estado, numa cidade, numa igreja, numa empresa, no comércio, numa bodega, seja onde for, decisões diferentes. Porque o problema não é pensamento diferente, mas sim decisões diferentes. E sim, decisões diferentes. Por isso que eu digo que a situação que está o Brasil hoje quem ganha um salário mínimo passa fome mesmo. Tem pai de família, irmãos, que já fica pensando quando recebe o seu salário, porque não sabe o que fazer. Pessoas que vivem pecando, fazendo tudo errado e dizendo que o culpado é o governo, que o culpado é Deus. Ou seja, culpa o diabo e atribui os fracassos deles a Deus. Culpa o diabo pelo fracasso deles e atribui o fracasso deles a Deus. Está totalmente errado, meu irmão. A palavra do Senhor diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 33. E eu tenho dito que a situação que está, o país, o Brasil, vai ser praticamente passado para outras nações. Vai ser passado para outras nações o país. O Brasil vai chegar num desacerto, um desconcerto total. Total. Muitas injustiças, microempresários injustiçando funcionário. Engraçado que tem uns que dizem assim, o Brasil é um país cristão. Olha, eu fui chegar à conclusão que o Brasil nem um país religioso ele é, porque a Bíblia diz que a verdadeira religião é acolher, é amparar os órfãos, os necessitados, os desprezados, os desabandonados e as viúvas. E nem isso o Brasil faz. A situação que está, meu irmão, até 2030, o Brasil vai estar abaixo da pobreza, vai chegar na miséria total. Você vai contar na mão o tanto de pessoas que têm uma prosperidade verdadeira.
Porque prosperidade não é só ganhar dinheiro, não. Prosperidade é você ganhar, ou melhor, gerar renda, não é ganhar dinheiro. Porque quem ganha dinheiro é criança e morador de rua. Nós temos que gerar renda. A situação que está, o Brasil vai chegar numa situação que vai ser visto no mundo inteiro como o país da miséria. Um país que é o quarto, está entre o quarto e o quinto país mais poderoso economicamente do mundo. A mata, a floresta amazônica, água doce no Brasil, se eu não me engano, é o país que tem mais água doce no planeta. É o país rico, cobiçado. Amazonas, a mata amazônica, né? É cobiçada pelos estrangeiros. A beleza desse país é cobiçado. Porém, o Brasil é um país injusto. Cada um injustiça um ao outro. Aí tem uns que colocam o problema deles nas mãos dos homens e pede para Deus resolver. Já viu aquela pessoa que bota o problema dela na mão dos médicos, na mão dos empresários, do patrão, do advogado, do juiz, do promotor, do governo, né? Aí quer que Deus resolva o problema dela, ou o problema dele. Não tem jeito, irmãos. E não adianta culpar Deus, o diabo, ou o governo mesmo, porque quem estuda a Bíblia vai ver que a nação tem o governo que merece. A nação tem o governo que merece, meus irmãos. E digo para você, tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora que estão dizendo assim, não, isso é balela, isso é papo furado. Então aguarde a sua vez. Aguarde a sua vez. O pior cego, meu irmão, o pior cego, minha irmã, é aqueles que não querem enxergar. A pessoa de menos entendimento e conhecimento é aqueles que não procuram ter conhecimento. O próprio Deus disse: o meu povo sofre porque falta conhecimento à minha palavra. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento à minha palavra. E Jesus repetiu no Novo Testamento: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus, que também nós precisamos conhecer a verdade para nós exercer a verdade. E conhecer a mentira para nós não praticar a mentira. Então fica aqui esse recado. Fica aqui esse recado, irmãos. Até 2025, até 2030, se as pessoas não começar a entrar em acordo, quando a Bíblia diz em acordo, quando eu digo em acordo, não é todo mundo sentar, conversar, combinar, não é isso. É as pessoas passar a fazer certo. É as pessoas passar a fazer as coisas da maneira certa. Essa é a verdade. É as pessoas passar a fazer as coisas da maneira correta diante de Deus e diante dos homens, principalmente diante de Deus. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Ou seja, se você está numa empresa, numa firma, numa igreja, aonde qualquer instituição filantrópica, seja onde for, você tem que andar de acordo um com o outro. Sabe por que existe muitos divórcios aí? Muitos divórcios, muitas separações, porque o casal não anda em acordo. Pais e filhos não andam em acordo. Pais e filhos não andam em acordo. Esse é o problema. Então fica aqui essa mensagem, meus irmãos. Fica aqui essa mensagem. Muitas famílias se destruindo por falta de diálogo, de conversar, de acordo. Não é pensar igual, é ter um acordo. É entrar em acordo.
para que as pessoas vivam bem. Você trabalha numa empresa, o outro está querendo subir no cangote do outro, querendo mentir contra o outro, para que ele seja promovido e a outra pessoa seja mandada embora. O político, se você não for pela cabeça dele, pela a lei que ele faz lá, você até morre. É ou não é? O pastor, se não mentir para o povo, alguns, né? Se não mentir para o povo, perde o dízimo e as ofertas. E ele tem medo. Não tenha medo não, irmãos, porque Deus manda outros. Você pode perder um dizimista, um ofertante. Deus manda 10 dizimistas, Deus ofertante. Porque Deus ama a verdade. Deus ama a verdade. Fica aqui essa mensagem. Fica aqui essa mensagem e peço que Deus abençoe a todos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Na situação que está, irmão, o Brasil é um país tão rico, que está entre a quarta para a quinta potência maior do mundo, pode acabar em 2030 como um país que está praticamente abaixo da pobreza, chegando na miséria. Chegando na miséria. Fica aqui essa mensagem. Ah, eu não acredito, missionário. Não, isso é um problema seu. Isso é um problema seu. Você não é obrigado a acreditar. Isso é um problema seu. Aqui fica essa mensagem, é um alerta. Deus, a Bíblia, ela é uma revelação, ela é uma profecia. A palavra de Deus é uma revelação, é uma profecia. Eu quero ler aqui 2 Crônicas 7,14. 7,14 de Crônica, diz assim o Senhor: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus convida o povo a primeiro se humilhar, orar, buscar a Ele, se converter dos seus maus caminhos, para que Ele ouça do céu e perdoe os pecados. E através do perdão venha a cura. A cura, Deus venha sarar a terra. Só sara quem está doente, só cura quem está doente. E a terra está profundamente doente, enferma, catastrófica, muitas coisas ruins sobre a terra. Você não é obrigado a acreditar, mas não se esqueça que você pode acordar quando você vê alguém na mesa de uma cirurgia, na UTI, dentro de um caixão. Não espere você ver alguém dentro de um caixão para você alertar, porque pode ser tarde. Pode ser muito tarde. A verdade pode ser muito tarde. Tá bom? O meu microfone descarregou aqui, eu tive que tirar. Tá bom? Por isso você pode escutar algum barulho. Então, compartilhe essa mensagem. É um alerta. É um alerta. Deus, Ele convida o povo para orar, se humilhar a Ele, buscar a santidade, buscar o arrependimento, abandonar os maus caminhos, para que Ele ouça, perdoe e depois cure. Venha a cura. O globo terrestre. Quando eu digo o globo terrestre, não é o globo, a terra, né? O globo, essa bola, o globo que está em perigo, é a humanidade, é os reinos, é as nações, é as famílias. Por quê? Porque injustiça um ao outro. A Bíblia diz que muitos são enganados, porém são também enganadores. Que Deus abençoe todos.